Eu sou Andréa Vinhas, professora de Educação Física. Nessa aula, vamos falar sobre uma etapa tão especial da vida do ser humano, a adolescência e suas diversas transformações. Esta é uma etapa muito emblemática do desenvolvimento humano, a adolescência, considerando este período em que o corpo, em constante transformação, passa por processos mais intensos no sentido do amadurecimento corporal. Este período do desenvolvimento humano, entre a puberdade e a vida adulta, acontece diversas mudanças, como o crescimento acelerado e a maturidade sexual, além das alterações psicológicas e sociais. Nesse momento, as mudanças corporais são claras e expressivas. O corpo do adolescente está em profunda ebulição. O adolescente vive um momento de profunda transformação. Inclusive, apresenta uma certa inquietude, porque até ele se acostumar a este novo corpo, e é este corpo que está em transformação constante, isso causa agitação no adolescente. A classificação das etapas da adolescência, ou o período da adolescência, ela difere em relação a diferentes órgãos. Para a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é um período da vida com uma série de transformações amplas, rápidas, variadas, que ocorrem entre os 10 e os 20 anos. Mas existem outras classificações. No nosso caso, um dos documentos que determina o período da adolescência é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera que criança é a pessoa até 12 anos incompletos. E o adolescente vai dos 12 aos 18 anos. Essa questão ela é determinada por fator da idade cronológica e não considerando a idade biológica. Por isso, são marcos que na verdade podem não coincidir com a evolução biológica do adolescente. O começo da puberdade forma um marco radical no desenvolvimento psicofísico da criança e do adolescente, que com suas alterações revolucionárias vão acontecer essas profundas transformações, não tem outro marco equivalente na vida adulta. A pessoa na idade adulta ela não vai ter este momento com tantas transformações num período centrado da sua idade. Borriquian e Massa são autores que estudam sobre o crescimento e desenvolvimento. Eles afirmam que o desenvolvimento humano ocorre de um modo complexo e envolve processos de crescimento, maturação, que engloba a multiplicação de células, assim como mudanças do seu funcionamento e na sua organização. As mudanças fazem parte do processo de desenvolvimento humano, mas isso apresenta diversas implicações corporais e comportamentais, pois essas mudanças decorrem de fatores tanto biológicos quanto fatores socioculturais, assim como da interação entre esses dois fatores. Nesse universo de mudanças que se relacionam umas com as outras está o adolescente. Gallagher e Osman são outros dois autores que tratam do crescimento e do desenvolvimento. Eles afirmam que a adolescência é afetada pela biologia nas suas transformações físicas e pela cultura, onde as questões familiares, culturais e sociais vão ser fatores que vão determinar a formação da pessoa para a vida adulta, até que ele alcance a sua independência financeira. Onde as questões vão ser relacionadas tanto com a família quanto o grupo, o ambiente em que ele vive. Aqui cabe especificar uma diferenciação entre três termos que podem ser confundidos, mas que se refere a processos diferentes: o crescimento, a maturação e o desenvolvimento. O crescimento refere-se às mudanças no aspecto quantitativo e estrutural. Estão relacionadas ao aumento de peso, aumento de altura, são transformações quantitativas. Enquanto a maturação refere-se às mudanças no aspecto qualitativo e funcional do organismo. Por exemplo, a maturação maturação sexual do adolescente. O desenvolvimento já é mais amplo. O desenvolvimento vai englobar tanto o crescimento quanto a maturação, fatores estes que ocorrem simultaneamente.
e são extremamente interrelacionados, porém não obedecem à mesma ordem nem à mesma intensidade na velocidade das suas mudanças. O desenvolvimento do indivíduo sofre influências do ambiente em que vive, formando-se nos seus aspectos físicos, motores, psicológicos, culturais e sociais. E isso vai ser determinante para a forma como esse adolescente vai se construir. Wernicke caracteriza essas transformações como uma nova existência corporal. Vamos pensar que o adolescente ele vai ter que se entender em um corpo que está em processo de maturação sexual, em processo de transformação tanto de tamanho, quanto de forma, quanto de aspecto. E isso vai promover uma transformação que talvez ele precise de orientação para que ele possa se compreender nessa etapa do desenvolvimento que ele se encontra. Dentre as alterações corporais que são observáveis, duas se destacam de forma muito significativa, que é o aumento do peso e o aumento da altura. Este aparecimento da adolescência é marcado por um momento muito significativo, a coisa acontece de uma forma muito ampla e isso é altamente observável. E isso pode ser um fator que gera angústia e ansiedade no adolescente, porque ele tem que se entender, ele tem que se reorganizar, inclusive em relação ao equilíbrio desse corpo. O seu centro de gravidade, com o aumento da altura, muda e a partir disso ele precisa se reorganizar. Nas aulas de educação física é muito importante observar isso, porque o aluno está se reconhecendo como um novo corpo. A idade do aparecimento e a duração e a intensidade desse impulso de crescimento tem base genética e vão variar consideravelmente de indivíduo para indivíduo. Isso está relacionado ao genótipo. O genótipo é o potencial de crescimento do indivíduo, além de todas as questões que ele vai herdar dos seus progenitores. O genótipo é uma coisa que vai determinar até onde você pode chegar e qual é o seu potencial para chegar no seu desenvolvimento. Entretanto, o fenótipo de um indivíduo, que são as condições ambientais, também tem influência muito marcante até onde esse potencial vai ser atingido. Por isso, o ambiente que vai influenciar o quão próximo, o indivíduo chega do seu potencial genético. Uma pessoa que não tiver alimentação adequada, estimulação adequada, pode não atingir o seu máximo. Ele pode, inclusive, ter não conseguir atingir o máximo e ficar aquém do que ele pode chegar. Isso vai depender do que o ambiente vai favorecer para este desenvolvimento. O peso e a altura estabelecem relações, ora de autoafirmação, ora como fator gerador de conflitos. E o aumento excessivo do peso ou lento demais, isso pode gerar no adolescente uma grande ansiedade. Por exemplo, se o adolescente vê que os seus colegas já cresceram e ele ainda mantém aquele corpo infantil, isso gera uma sensação de não pertencimento ao grupo ou de uma sensação que ele está em uma relação desfavorável, ele está de forma desfavorável em relação ao grupo. O contrário também, aquela menina que cresce demais, ela se sente totalmente fora da realidade ou que ela tem um desenvolvimento das características sexuais femininas muito cedo ou muito tarde. E o grupo que ela pertence já passou por essas transformações. Então é muito importante a nossa intervenção neste momento, porque o aluno precisa entender que essa transformação ela vai ocorrer de acordo com o seu potencial genético, que é o genótipo, e a estimulação que vai acontecer na sua vida. Os grandes responsáveis por desencadear todo este processo de alterações corporais e de promover as ações para o desenvolvimento para a maturação presentes na puberdade e na adolescência são os hormônios. Os hormônios são substâncias que são secretadas por uma glândula ou por um tecido e ligam-se a receptores em outros tecidos, nos quais afetam processos fisiológicos específicos. Além dos hormônios sexuais, há outros hormônios têm interferência sobre isso, inclusive o hormônio do crescimento,
que ele é muito importante de ser observado também nessa fase, pois sua liberação é no período noturno. O adolescente, para potencializar o seu crescimento, ele precisa do descanso e do descanso noturno. Para encerrar a nossa videoaula, é interessante a gente demarcar alguns pontos, alguns termos que foram citados anteriormente, para que a gente possa pensar as nossas ações em relação aos adolescentes. Um desses termos é o período circumpúbere, ou surto de crescimento, ou estirão do crescimento. Esse é um termo em que vai acontecer este aumento significativo de peso, de altura, e é o momento que o adolescente mais se desestabiliza em relação a essa transformação. A puberdade é o período do desenvolvimento que representa o início dessa maturação sexual, então seria o ponto de partida para essa maturação. Os estrógenos, que são os hormônios femininos, que são os responsáveis pelo início de eventos da puberdade feminina. E um desses eventos é a menarca. A menarca vai ser iniciada, vai acontecer a partir da maturação sexual e do aumento de peso. A menina só tem a menarca a partir de um percentual de gordura que ela vai se preparar enquanto corpo para acontecer a menarca. A menarca é um momento muito delicado na vida da menina, porque ela vai se entender já como mulher. E às vezes para a menina falar para o professor ou expor isso que está acontecendo com ela é muito difícil. E o professor tem uma forma de perceber ou prever esse evento. A menina tem um aumento muito grande, uma mudança do formato corporal. Se a gente perceber que essa menina teve essa transformação, a gente pode ficar atento, ou que ela já teve a menarca, ou ela está próxima de ter a menarca. Os hormônios gonadotrópicos são os hormônios masculinos, que estimulam as glândulas endócrinas a liberar os hormônios sexuais e também tem relação ao hormônio do crescimento. As características sexuais, elas são importantes sim. Algumas características a gente não vai poder observar na pessoa, a gente vai poder fazer uma avaliação, por exemplo, dos órgãos genitais, mas outras características elas são explícitas, como o aparecimento de pelos faciais e axilares. Isso pode ser um fator que a gente precisa observar para ver o desenvolvimento do adolescente. O genótipo, como já foi dito, que é o potencial genético de crescimento de um indivíduo, e o fenótipo, que são as condições ambientais que podem influenciar no potencial de crescimento das pessoas. A adolescência pode parecer estar ligada apenas à idade e às transformações fisiológicas e corporais. Isso identifica sim, isso vai marcar a adolescência, mas esses fatores que são visíveis e importantes referenciais não são os únicos que vão caracterizar essa fase. Pois o que essa pessoa vai se tornar na vida adulta vai muito além do que só essas questões. As transformações, essas mudanças, entretanto, não transformam por si só a pessoa em um adulto. Ela é uma etapa que vai levar a essa transformação. As transformações do corpo possuem efeitos também sobre o comportamento. A maneira como o adolescente vê a si, e vê aos outros e como é percebido pelos outros modifica-se, gerando alterações nas atitudes e nas relações sociais. Esse processo envolve a necessidade de autoafirmação com a contestação de padrões vigentes, a busca de novos modelos, porque ele está se reconstruindo, inclusive enquanto pessoa, enquanto sujeito social. Isso é muito importante para que a gente fique atentos a questões de identificação de grupo ou de contestação de comportamento. Devemos ficar atentos a este momento de alteração corporal do adolescente. Convido que você fique atento a todas essas questões e a todas as outras que possam surgir no decorrer das nossas aulas. Nós temos a obrigação e o dever de entender esses nossos adolescentes.